Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil. Hoje vamos resolver juntos a questão 8 da prova de 2013 de Engenharia Eletrônica, que é do assunto de dispositivos optrônicos. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizado para o Corpo de Engenheiros da Marinha e curtir esse vídeo, para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar a sua aprovação. Bora lá então? Letra A. Explique uma maneira de obter uma operação monomodo com frequência única de um laser semicondutor de homojunção. Letra B. Explique como funciona um laser semicondutor de heterojunção. Bom, pessoal, como vocês estão percebendo aí, o tema base aqui dessa questão é exatamente falar sobre os lasers semicondutores, certo? Só que um é de homojunção e o outro é de heterojunção. Quando ele fala de ser homojunção e heterojunção, ele fala que entre duas junções existe um único material. Esse no de homojunção. No de heterojunção, normalmente existe um material já conhecido, que é um material ou do tipo P ou do tipo N, como ocorre na homojunção, tá? Normalmente é essa a diferença aí. Isso é muito visto, principalmente aí nos cursos da parte de engenharia de telecomunicações, engenharia eletrônica, quando se trata da parte de comunicações ópticas, né? A gente começa a trabalhar um pouco aí sobre as transmissões, recepções de sinais através de meios como, por exemplo, a fibra ótica, né, que trabalha com tipos de lasers para poder transmitir dentro da fibra. Ocorre o processo de reflexão dentro da fibra, processo de difração, tudo isso é analisado, né, o meio, o canal que a informação ela é transmitida, certo? É basicamente isso que trata um pouco aí desses lasers aí que ele está falando, tá? Mas vamos lá. Ele está pedindo aqui na letra A, já de cara, para poder a gente explicar uma maneira de obter uma operação monomodo como frequência única de um laser semicondutor de homojunção. Ele está falando da operação monomodo. Existem duas operações, tá? Quando a gente está trabalhando aí com sistemas de comunicações ópticas, que é a operação multimodo e a operação monomodo, né? Tem operações multimodo, índice degrau, índice gradual, e monomodo, se eu não me engano, índice degrau só, se eu não estiver enganado. E aí passa a surgir todo esse processo, né, de saber quantas frequências a gente vai emitir relativas a cada sinal. As frequências vão estar relacionadas com o seu comprimento de onda e por aí vai. É realmente uma área bem interessante, um pouco complexa, porém interessante, né? Principalmente aí para quem não é da área. E aqui vai precisar um pouco do conhecimento, né, da parte dos dispositivos optrônicos, né, os dispositivos que eles emitem, né, na verdade transmitem a informação utilizando como meio a luz, no caso, né. Nesse caso aqui da letra A gente tem um laser semicondutor de homojunção. Como é que vai ocorrer essa operação monomodo de frequência única nesse laser? Primeiro a gente precisa saber como é a estrutura desse laser, né? Ele é um dispositivo que ele tem exatamente esse formato aqui, ó. Eu estou colocando ele em tamanho maior só para ficar realmente claro para vocês de quem eu estou falando. E aí, esse material daqui, ó, é um material do tipo P, pode ser vários tipos de material do tipo P. O mais utilizado para esse tipo de aplicação é o arseneto de galho, né? Aí você trabalha com processo de dopagem também aqui. E aqui embaixo você tem um material tipo N, tá certo? Também pode ser o arseneto de galho, mas vai depender, tudo vai depender da forma como você está inserindo, né, o material aí no dispositivo, tá?
ele pode ser tipo P, pode ser tipo N, a partir da quantidade de elétrons e de lacunas que ele esteja desenvolvendo aí no seu corpo, tá? Beleza, e aqui a gente tem aqui nesse meinho, a gente tem a estrutura que é normalmente o A, tá? Vou colocar o A aqui, mas pode ser outro tipo de meio, tá? E aqui a gente vai ter, ó, o sinal sendo transmitido no formato de quê? De luz, né? E vai ser transmitido para onde? Normalmente ele é transmitido para uma fibra óptica, tá? Uma fibra óptica, ok? Onde ele vai se propagar e vai chegar do outro lado, do outro terminal, enfim, na saída de algum sistema, enfim. Beleza? Outro ponto interessante é que aqui a gente vai ter o dispositivo acoplado a um circuito elétrico que vai ser emitido um sinal, que normalmente é o sinal de informação que a gente quer. Quando esse sinal chega aqui no dispositivo, normalmente esse dispositivo ele apresenta aqui num determinado ponto um acoplador óptico, tá? Tem que ter esse acoplador, tá, pessoal? Para poder fazer justamente a migração, né, entre o circuito, né, o sistema e o dispositivo que opera a base de luz, né? Beleza. A gente tá aí o dispositivo. Isso aqui eu vou colocar o nome aqui, eu ainda não coloquei. É o nosso diodo semicondutor de homojunção, tá? A estrutura básica dele é essa, tá? É exatamente o equivalente ao nosso laser semicondutor que ele está falando aí, tá? Beleza. Como é que agora eu vou fazer essa operação monomodo? Como é que ela surge? Como é que ela pode ser obtida essa operação monomodo aqui do nosso dispositivo? Por quê? Quando chega o sinal no dispositivo, ele chega com várias frequências. E essas frequências são convertidas em comprimentos de onda e por aí vai. Que é para definir um sinal do outro. Só que ele quer que vá apenas uma única frequência. Ele pega uma única frequência. Como é que eu faço isso? Vou explicar agora para vocês. A operação monomodo ela é obtida pela inserção de uma grade vou botar entre aspas esse termo aqui, uma grade de difração, tá certo? Uma grade de difração na estrutura do diodo, tá certo? Onde é que vai ficar essa grade aqui? Vai ficar aqui, ó. Vou redesenhar aqui só uma parte do dispositivo, que é do material tipo P. E essa grade vai ser inserida dessa forma aqui. É uma grade normalmente ondulada, tá? Tá ok? Aí o que é que vai acontecer? Quando os sinais chegarem aqui, eles vão bater exatamente nessa grade aqui. Tá? E aí vai ocorrer o processo da difração do material. Aí o que é que acontece? A grade restringe o conjunto de comprimentos de onda
que serão amplificados. Nesse caso aqui, para a gente ter uma única frequência, a grade, nesse caso, do item funcionará como um filtro. Deixando passar apenas a frequência de interesse. E as demais sendo refletidas. Pronto. Tá aí uma maneira que a gente tem de fazer uma operação monomodo com a frequência única, né? A frequência do sinal, que vai se transformar num comprimento de onda. Esse é o único comprimento de onda que vai ser amplificado. Os demais sinais vão ser refletidos. Lembrando que o sinal que chega aqui são vários, não é apenas um. São vários sinais de várias frequências, vários comprimentos de onda que chegam no dispositivo. E aí, com a inserção dessa grade daqui, o dispositivo ele vai filtrar para fazer com que seja transmitido pela fibra, por exemplo, aquele sinal de interesse daquela frequência específica que o problema aqui está falando. Tranquilo, pessoal? Então tá aí. Essa é a resposta aí da nossa letra A, tá bom? Vamos para agora o nosso item B de bola. Vou apagar aqui que eu vou precisar do espaço para poder escrever o item B de bola. Bom, no item B, ele está pedindo para explicar como funciona um laser semicondutor de heterojunção, né? Bom, para ser de heterojunção, o dispositivo ele tem que ter essa cara aqui, ó. Usar ele no modo zoom aqui. O dispositivo vai ter essa cara aqui. E aqui vai ter um material tipo P. Aqui também no meio vai ter um material tipo P. E aqui eu vou ter um material tipo N. Isso aqui é um diodo semicondutor de heterojunção, tá? Ele lembra muito, né, o TBJ, né, o transistor bipolar de junção, né? Só que no TBJ a gente tem NPN e PNP, né? Normalmente no meio aqui seria um N, se fosse no TBJ. Não é o caso aqui, tá? Beleza, a gente tem aqui o nosso diodo semicondutor de heterojunção, certo? Que é o equivalente ao nosso laser de heterojunção, tá? Beleza? Beleza. Tá pedindo para explicar como é que funciona, né? Então vamos lá. Vamos escrever aqui como é o funcionamento desse laser. Bom, vocês estão percebendo aqui que o laser ele tem exatamente as junções do tipo PPN, né? Nessa ordem. Aí o que é que acontece? Quando uma tensão é aplicada,
para polarizar a junção PN, que no caso seria o equivalente a gente fazer isso aqui, ó, aplicar uma tensão aqui, né, na junção PN que ele está falando aí, são essas duas mais extremas aqui no material. Lembrando que é no sentido direto, tá, pessoal? Sentido direto. No caso seria aqui o positivo da fonte e o negativo da fonte, tá? Sentido direto é isso. O que é que vai acontecer? Os elétrons do lado N são injetados na região central tipo P, tá certo? Seguindo aqui, vai se criar após isso o que? Uma barreira de potencial, né? A barreira de potencial criada na heterojunção impede a passagem dos elétrons para o lado P, beleza? Beleza, então por enquanto é isso. Aí o que é que vai acontecer depois? Como a espessura do nosso material P aqui, da região central. Ah, só um detalhe, aqui ocorre a transmissão, tá, pessoal, para a fibra. Esqueci de falar. Então, como a espessura da região central aí é muito menor do que o comprimento de difusão, os pares elétron-buraco, né, que no caso é elétron-lacuna, ficam confinados nessa região e distribuídos uniformemente, né? Cria-se aqui, né, os pares elétron-lacuna. Seria isso aqui, ó, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Criam-se os pares. Tá ok? Aí, seguindo aqui, ele se diz o seguinte, que a diferença entre os índices de refração das junções PN faz com que os fótons emitidos na recombinação sejam refletidos na interface entre
os dois materiais. Aumentando a taxa de emissão estimulada. O que é que ele está dizendo com isso aqui? Veja, a gente vai inserir, né, uma diferença de potencial. Normalmente existe um circuito ligado ao dispositivo, tem um acoplamento óptico, enfim. Vai chegar um momento que a gente vai precisar trabalhar com o valor de tensão para que ele consiga transmitir os sinais da forma desejada, né? Da forma que a aplicação permite, dependendo do tipo de aplicação aqui. E aí, claro que existe um momento de saturação, né? A gente não vai aumentar, né, tanto o valor da tensão, porque a taxa de emissão estimulada, né, que o próprio laser ele funciona dessa forma. Ele precisa de um estímulo para poder emitir a luz, né? O estímulo normalmente é a tensão que a gente aplica aí. E o processo de recombinação das lacunas elétricas, dos pares. Vai chegar um momento que a gente vai aumentar muito a tensão. Essa taxa ela vai chegar num valor limite, né? O dispositivo vai saturar, tá certo? Aí, para concluir, a operação do laser, ocorre quando a corrente ultrapassa um certo valor crítico de corrente. Com emissão de fótons aproximadamente igual à energia de gap do material. Tá certo? Para quem nunca viu, né, o estudo relativo a esse dispositivo, que vê muito na graduação no curso de ou eletrônica ou telecomunicações, que são mais comuns, essa energia de gap é uma energia necessária para quando você está mandando energia para o elétrico, ele pula essa camada de gap, essa camada de energia, justamente para ocorrer essa ultrapassagem, né, do valor crítico aí que ele está falando, né? A gente vai, no caso, aumentando a nossa tensão para poder aumentar essa corrente, para ele chegar num determinado valor limite crítico ali, ocorre a emissão de fótons, que é aproximadamente igual a essa energia de gap, que é a energia necessária para um elétron justamente pular aí a camada de valência aí do material, tá certo? No caso, são vários elétrons, não é um só, são vários. E por isso que existe uma combinação em pares aí dentro do material P, onde vai ocorrer a transmissão aí do material. Então é isso, pessoal. É um assunto um pouco complexo. Para quem nunca viu, realmente é uma coisa bem viajada, tá? Se vocês pararem para estudar mesmo essa parte de dispositivos optrônicos e for estudar bem a fundo isso aqui, vocês vão ver que o nível de complexidade é bem alto mesmo, tá? Você vai trabalhar com essa parte de energia de gap, vai trabalhar com nível de Fermi, vai trabalhar com... Na parte de transmissão, acredito que... Não estou lembrado um pouco do nome do cara, né? Mas existe, vamos dizer assim, uns caras que estudaram, né,
esse assunto para falar um pouco sobre os níveis de energia voltados a uma transmissão correta, ótima dentro desses materiais aí. É realmente um nível muito complexo de estudo, né? Não é trivial. Então eu estou passando aqui para vocês só o básico mesmo do que vocês precisam saber do dispositivo, tá certo? Mais detalhes realmente tem que ser visto em livro, tá? Aqui é só o processo de como ocorre o funcionamento de cada um deles. No caso do laser semicondutor de homojunção e do laser semicondutor de heterojunção. Para o laser semicondutor de homojunção para única frequência, é necessário que você faça o processo de gradeamento no dispositivo, tá certo? Isso aí é um processo de fabricação na tecnologia do material, tá certo? E normalmente não se faz isso quando você quer transmitir vários modos aí no dispositivo. Nesse caso aqui, ele está transmitindo um único modo a uma única frequência, tá certo? No caso da letra A. No caso da letra B, não. No caso da letra B, ele está pedindo a explicação do laser semicondutor de heterojunção. Aqui ele não está preocupado em transmitir uma única frequência, tá? Em termos de aplicação, é mais comum você utilizar o de cima, tá? Para determinadas aplicações específicas, tá? Leva-se em consideração o projeto, o gasto, a eficiência do sistema, tudo isso. O de cima, vamos dizer assim, ele é mais aceitável, ele tem mais flexibilidade do que o segundo aqui na letra B, tá? Bom, é isso, pessoal. Não sei se eu consegui deixar claro, mas eu espero aí que vocês possam aproveitar aí essa explicação que foi dada, tá? Ele não precisava entrar muito em detalhes, mas eu quis explicar aqui para vocês entendessem um pouco aí sobre o que ocorre com os dispositivos, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu!